Bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade a qual o Senhor Deus Ele nos concede de estar aqui hoje trazendo mais uma breve reflexão. E você já sabe, nós estamos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2021. A lição que tem por tema geral ou tema global, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E estaremos estudando na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, a aula de número 9, com a seguinte temática, vivendo o fervor espiritual. E hoje, sexta-feira, a leitura diária proposta para essa sexta está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 18, com a seguinte epígrafe: viver o fervor espiritual é o mesmo que andar em espírito. Então, para iniciarmos, leamos o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, diz a seguinte expressão: digo, porém, andais no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nesse texto, em todo esse capítulo 5, Paulo vai falar à igreja de Gálatas que está de volta à servidão da lei, deixou a graça do Senhor nosso Deus, o Evangelho da Graça, e volta mais uma vez à lei. A lei, nós sabemos que ela foi de fato estabelecida para apontar, para servir de guia, enquanto o Senhor Jesus, ele ainda não havia vindo a este mundo. Então a lei ela serve justamente para, nesse lapso de tempo, da queda do homem até a vinda do Messias, para guiar o povo. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus veio cumprir, não revogar a lei, ele veio cumprir toda ela, ele nos dispõe o meio pelo qual nós possamos ser salvos. Algumas considerações breves aqui, por causa da brevidade do tempo. Aqui no versículo 16, nós somos alertados, nós e a igreja de Gálatas, falando da servidão do jugo da lei, para nós evitarmos esse tipo de comportamento, para que nós não sejamos devedores uns dos outros. Então nós devemos viver uma vida cristã, viver, andar segundo o Espírito é viver segundo a ordenança de Deus, é viver segundo a sua palavra e não com as concupiscências da carne. E o versículo 17 ele é interessante, porque ele não está se referindo à constante luta entre a carne e o espírito, fazendo que a pessoa fosse uma espécie de vítima, incapaz de viver justamente. A grande ideia aqui de Paulo é trazer que a condição dos Gálatas que saíram da graça e voltaram para a lei, buscando a perfeição por meio da carne e seus próprios esforços, enchendo somente seus próprios egos. Então, essa aqui é a ideia central do versículo 17, a incapacidade do homem em se salvar. O homem não é capaz de cumprir toda a lei, e não dá para cumprir a lei imparcialmente. A lei ela teria que ser cumprida na íntegra, porque ao qual se achasse em qualquer falha com qualquer item da lei, estaria devedor de toda ela. E é na nossa incapacidade que nós fazemos latente a necessidade de um Salvador, a necessidade do Messias. Então no versículo 18 também, Paulo disse aos Gálatas que se quisesse receber de novo o Evangelho da graça de Deus e permitir novamente a obra do Espírito Santo em suas vidas, como anteriormente eles tinham feito, renunciando assim à lei, não estariam mais sobre a servidão. A carne
com suas concupiscências seriam crucificados novamente. Então, para encerrarmos esse entendimento de hoje, é necessário primeiro também fazermos a diferença sutil entre obras da carne e concupiscência da carne. As obras da carne, Paulo vai dar alguns exemplos não exaustivos, ou seja, ele não nos informa todas as obras da carne, porque ele termina o versículo dizendo de coisas semelhantes a estas. Mas ele traz aqui, a partir do versículo 19 até o 21, alguns exemplos de como posso mencionar idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações e etc. E coisas semelhantes a essas. Então as pessoas não herdarão o reino de Deus se assim procederem. Então é interessante que aqui nós temos as obras. O que é obra? É realizar alguma coisa. A partir do momento que você realiza, você deixa externo o seu desejo, você torna evidente, você traz à vida o seu desejo. E a concupiscência, segundo algumas definições que eu encontrei aqui numa pesquisa rápida na internet, a concupiscência é o anelo de prazeres sexuais. Eu gostei da abrangência da segunda, que é chamada a cobiça natural do homem, pelos bens terrenos, consequência do pecado original, e que produz desordem de sentidos e de razão. Neste conceito nós podemos observar que a concupiscência ela ocorre no nosso pensamento, ela ocorre no nosso coração, segundo a definição de coração na palavra de Deus. Então, a concupiscência ela pertence somente na mente daquele que a possui. É o desejo de fazer o erro, é o desejo de cometer o pecado. Coisa que uma pessoa que vive no fervor do Espírito, que vive debaixo da graça, ele não sente essa concupiscência porque ele não tem prazer no feito do pecado. Mas Paulo ainda nos advertiu, né? Quão pobre e miserável somos, parafraseando o que disse o apóstolo Paulo, que o bem que queremos fazer, isso costumeiramente nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, isso geralmente nós fazemos, porque o querer está em mim, mas o realizar não. Então, que Deus nos dê a capacidade, né, de estarmos sempre atentos, em atalaias, na fé expressada pelo amor, para viver o verdadeiro fervor espiritual. Eu agradeço a oportunidade e fiquem todos na paz em nome de Jesus.